Glória a Deus. Graças e paz a todos, amém? Boa noite. Boa noite, irmão. Amém, graças a Deus. Vamos começar o culto de adoração e louvor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Vamos ler alguns versículos aqui. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão alegres? Diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor é bom, amém, irmão? Quantos acharam? Salmo de número 139. Diz assim: o Senhor, ó Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Olha só, querido. Olha como que o Senhor é. Tem como fugir desse Deus? Tem como andar longe? Tem como deixar de segui-lo? Tem jeito. Para onde quer que nós possamos ir, qualquer coisa que nós vem em nosso pensamento, o Senhor já sabe. Todos os fios da nossa cabeça estão todos contados. Deus é bom, amém, irmãos? As suas misericórdias duram para sempre. Amém? Vamos orar. Abra a sua boca e fala com Deus. Agradeça a Deus. Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa. Viemos buscar o Senhor. Viemos ouvir a tua palavra. Viemos receber a tua bênção, Senhor. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos, aqueles que são de mais idade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão a caminho do templo, aqueles que estão saindo das suas casas. Abençoa em nome de Jesus. Que nós possamos, nessa noite, quando sairmos daqui, possamos estar edificados, cheios da tua presença, cheios da palavra do Senhor. Ô Espírito Santo, o Senhor conhece cada movimento nosso, cada pensamento. O Senhor conhece tudo. Segundo aqui a palavra do Senhor, o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso agir, o nosso falar. O Senhor conhece. Para onde fugiremos do Senhor? Para onde? Oh, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, nessa noite. Esses dias que estão antecedendo um novo ano que vai nascer. Que esse ano muitas coisas aconteceram. Esse ano muitas dificuldades nós passamos. Muitas tristezas também. Mas eu creio que o melhor está por vir. Porque o Senhor tem prometido a nós. Amém, irmãos? O Senhor tem prometido a nós. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Queremos agradecer o Senhor somente. Não queremos pedir nada. Porque tudo o Senhor conhece, tudo sabe. De quanto a gente precisa, de quanto necessitamos. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Portanto, nós queremos agradecer pelo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Aleluia, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor receba o louvor, receba a adoração, receba nessa noite, em nome de Jesus. Você que veio para louvar o Senhor, a Bíblia diz que Deus colocou nos nossos lábios um novo cântico. Amém, irmãos? Então abra sua boca e louva o Senhor, porque Ele é bom. Amém? E que tem ofertado e colocado o dízimo com alegria, que o Senhor abençoe poderosamente, ricamente cada irmão, nunca faltou, nunca faltará. Abençoa, Pai, entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Está lá com o Alexandre? Chave está lá.
Daqui a pouco os dois vão glorificar o nome do Senhor com um cântico. Vamos fazer a apresentação de uma criança aqui antes? Angel, pode subir aqui. Deixa ela tem que subir, tá? Ela não sobe? A Angel Pereira, Evelyn Pereira Damásio. Os pais, a Leandre e a Caroline. Pode subir aqui com a família, se quiser, pode subir. Testemunhas aí, pode subir. Para a gente fazer a apresentação. Pastor Sérgio vai estar aqui conosco, aqui, ajudando aqui. Glória a Deus, maravilha. Estaremos aqui apresentando a Angel, abençoando a vida desta criança. Glória a Deus, maravilha. Lembrando aos irmãos que nós não batizamos crianças, nós apresentamos ela ao Senhor e falamos para os pais cuidar das crianças no caminho do Senhor, né? O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele foi apresentado no templo com 8 dias. E Jesus só pediu para ser batizado com 30 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele pediu para ser batizado. Então, só de Jesus ter pedido para ser batizado, nós devemos seguir o nosso mestre. Ele pediu para ser batizado. Então, uma criança não tem como pedir para ser batizada, já que o batismo simboliza a morte da vida do mundo, né? E a ressurreição para uma nova vida. Então a criança não tem condição de saber disso, de saber assim. Então a criança, conforme a Bíblia, ela é apresentada. A gente ora pedindo a bênção de Deus, orando pelos pais, pela própria criança, para que ela cresça nos caminhos do Senhor. E quando ela tiver um entendimento, então ela vai, eu quero andar com Cristo, quero entregar a minha vida para Cristo, quero viver uma nova vida em Cristo. Aí a criança, depois de adulta, com a consciência, né, ela toma essa decisão. Mas nós vamos fazer essa apresentação aqui da Angel, enquanto o pastor Sérgio vai estar aqui lendo a passagem de Marcos, capítulo 10, e depois nós estaremos orando pela criança, abençoando a vida dela, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos? Marcos capítulo 10. A partir do versículo 13, assim diz a palavra: traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-a nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém, queridos? Estenda as tuas mãos aqui, querido, por favor. Aleluia, graças a Deus. Nós oramos aqui, Senhor. Apresentamos aqui a Ângel diante do Senhor, juntamente com seus pais, seus parentes, sua família. Apresentamos ao Senhor esta criança e te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, poderosamente a vida dela, Senhor, para que ela possa crescer nos seus caminhos. Abençoa também os seus pais, para que eles possam, Deus, ensiná-las no caminho do Senhor, para que ela cresça em sabedoria e estatura, em nome de Jesus, para que ela nunca venha a desviar, segundo a tua palavra. A sua palavra diz: ensina os teus filhos no caminho que devem andar, porque amanhã, quando crescer, não desviará desse caminho. Então nós apresentamos ao Senhor a Ângel, pedimos que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dê saúde para ela, dê saúde, inteligência e sabedoria para os seus pais, para que eles ensinem essa criança, criam na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos ao Senhor por isso e te agradecemos. Amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém, querido?
Graças a Deus. Obrigado, Deus, pela vida dessa criança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bate foto aí, tira foto aí. Amém, glória a Deus, maravilha. Só segurar o casal aqui, um pouquinho. Você também? Ô, Glória. Maravilha aqui. Deixa eu segurar vocês dois um pouquinho aqui. Deus abençoe, viu? Maravilha, nós estamos aqui também, irmãos, aproveitar, né? O Ale aqui com a nossa Carol, para a gente poder abençoar a vida dos dois, que eles casaram esses dias atrás aí. E eles pediram, pastor, o dia que eu for lá apresentar a minha filha, eu queria que o senhor e a igreja fizessem uma oração, abençoando a minha família, a minha casa. Né? Nós oramos aqui pela criança, de certa forma oramos por eles também, mas eles pediram, pastor, a gente queria a bênção da igreja no nosso casamento também. Nós não estamos aí, né, no momento de celebrar o casamento lá na igreja, com todas aquelas coisas que que todo mundo gosta, mas a gente queria que a igreja orasse por nós. Então eu queria que os irmãos ficassem de pé, com muito carinho, né? E falassem para Deus, Senhor, esse casal aqui, né, eu tenho temor a Ti, né? Ela é filha da nossa irmã, ele também é filho, né, de uma família abençoada também, de Deus também. Todo mundo passa as suas lutas, mas os corações aqui estão quebrantados diante de Deus, viu? Para ter certeza. No temor a Deus. E a criança vai ser ensinada no temor a Deus. Então vamos pedir ao Senhor. Senhor, faz uma obra na vida do Ale, na vida da Carol, né? Que eles sejam um casal lindo, maravilhoso, cheio da Tua presença, né? Do temor do Senhor. Que ele esteja respeitando ela respeitando ele, honrando um ao outro, né? Vamos falar isso para Deus. Porque eles pediram isso para nós. Vamos falar? Senhor, nós queremos apresentar aqui esse casal, né, o Ale aqui, a Carol. Eles casaram ali no civil, Senhor. E pediram que nós aqui na igreja fizéssemos essa bênção para eles. E é com muito amor, muito carinho que nós apresentamos o Ale aqui, o Leandro. Apresentamos aqui a Carol, apresentamos a Ângel. Apresentamos, Senhor, essa família, esse casamento diante de Ti. Que caia por terra toda obra maligna, toda maldição, toda palavra contrária, negativa contra os dois. Nós queremos que eles sejam um casal lindo, abençoado, Senhor, com muito carinho, com muito respeito um com o outro, com muito amor, Senhor, honra, fidelidade. Que a família seja linda, Senhor, seja respeitosa mesmo, seja temente ao Senhor. Que possam viver durante toda a vida dos dois juntos, Pai, até que a morte os separe, que ele e ela possam honrar os laços matrimoniais, na Tua presença, Senhor. Nós queremos dizer que eles estão aliançados, casados diante do Senhor, na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar aliançados, casados, diante do Senhor, na Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa essa aliança. Abençoa esse casal, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, que haja bênção nessa casa. Entregamos diante do Senhor. Que os Teus anjos permaneçam acampados ali, ao redor deles, livrando de todo mal. Que o Teu Espírito os conduza. Em nome de Jesus, seja um exemplo de família, Senhor. Um exemplo de família, honrando e temendo o Teu nome. Nós abençoamos essa casa, abençoamos esse casal. Amém, queridos? Em nome de Jesus, abençoamos, amém, aleluia? Fala para ele, nós abençoamos vocês, em nome de Jesus. Amém. Aplaudamos ao Senhor, valeu. Aí o dia que ele for fazer um casamento assim... Isso, hoje nós estamos aqui e temos a promessa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Vamos ler a palavra. As crianças até 10 anos podem ir para a escolinha. Vamos para a palavra Apocalipse capítulo 5. Glória a Deus.
Apocalipse 5, está na mão, sim ou não? Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilha. Falar para os irmãos nessa noite, já faz assim uns 3 dias pensando aqui, nesta palavra, né, que Deus colocou no meu coração, e dando uma estudada, olhando, achei muito bonito e queria compartilhar com os irmãos. Estudando o livro de Jeremias, eu acabei achando uma coisa bonita lá, e naquilo que nós estamos estudando o livro de Jeremias nas quarta-feira, estamos indo para os finalmente do livro de Jeremias. Na quarta-feira a gente está falando sobre todos os livros da Bíblia, um pouquinho sobre todos os livros, e quem é Jesus, ou quais as características fortes nos livros que apontam para Jesus. Já falamos do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Já falamos de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, e estamos falando de Jeremias. Então a gente vai falar de todos os livros da Bíblia. A gente fala o que tem no livro, porquê do livro, quando do livro, e a gente fala o que Jesus é naquele livro. Então você vê, nós falamos já, olha bem, quantos livros já? Estamos no Jeremias. Quem está acompanhando nas quarta-feiras está tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia inteira. Um pouco de onde o livro se encaixa na história, o que tem, o livro, qual o conteúdo, porquê daquele livro. Então vamos por mais uns 6 meses aí, penso eu, a pessoa pode falar: nossa, eu estive lá na igreja do ID lá, em 1 ano eu conheci a Bíblia inteira. Desde o Gênesis ao Apocalipse, o pastor ensinou lá no culto de quarta-feira. Então não tem escapa, não tem como. Aí no livro de Jeremias, eu achei uma coisa interessante, por isso que na quarta-feira eu fiquei pensando, falei: rapaz, na quarta-feira meu coração estava queimando.
Mas eu falei assim, não, eu tenho que continuar no Jeremias. Mas Jeremias descobriu uma coisa bonita e apontou para o Apocalipse, no capítulo 5. No livro de Jeremias, para você ter uma noção, Jeremias viveu numa época em que o povo de Judá, os judeus, o povo de Deus estava fora da presença de Deus, e Deus havia enviado profetas para avisar o povo que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, porque eles iam perder aquela terra. Deus ia dar aquela terra para um outro grupo de pessoas, e aquela terra ia ser assolada, ia ser destruída aquela terra, conforme foi mesmo. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, a cidade foi destruída, a igreja foi destruída. E Deus havia dito, olha, vocês vão ficar longe dessa terra por 70 anos. E quando completarem 70 anos, vocês vão começar a voltar novamente. Eu vou devolver a terra para vocês. Mas então, antes deles terem ido para o exílio, perderem a terra, Nabucodonosor invadiu durante 3 momentos, 3 vezes, no ano 606 a.C., depois no ano 597, depois no 586. Ele invadiu a terra nesses períodos. E ele levou um grupo de pessoas para a Babilônia, destruiu um pouco da terra, depois ele veio de novo, levou, depois ele destruiu a terra, destruiu a cidade mesmo. E no que ele estava destruindo a cidade, e aquela assolação, aquela correria, aquela destruição, o Senhor falou para Jeremias assim, isso está escrito em Jeremias 32, não dá para a gente ler lá, senão o tempo passa muito rápido. E Deus falou para Jeremias, o teu tio vai vir até você, e você vai comprar um terreno dele, uma terra dele aqui. E Jeremias ficou assim, nossa, vai comprar uma terra, está todo mundo perdendo tudo, vou comprar terra, o invasor está vindo, tomando a terra de todo mundo, vou comprar terra de alguém ainda? E o Senhor falou, você vai comprar uma terra. Então você imagina bem, invadiu Jerusalém, todo mundo perdendo tudo, sendo levado para a Babilônia, casa destruída, e Deus falou para o profeta, você vai comprar um terreno do seu tio. Amém, aleluia? Pensa aí para você ver, deixa você pensar um pouquinho, que Deus é esse? Você vai comprar um terreno, e você vai fazer 2 escrituras, uma aberta e uma selada. A aberta é aquela que todo mundo fica sabendo, e a selada, ela é guardada, selada, com selos, e ela fica na mão do juiz. Por que 2 escrituras? A aberta, todo mundo sabe, ele está com a escritura lá, a terra é dele. Mas por que a escritura selada? A escritura selada, você imagina bem, quando voltasse o povo, ou quando as coisas começassem a melhorar ali, ele fosse tomar posse daquela terra dele. Muita gente ia falar, essa terra não é sua não. Ele ia falar, é assim e tal, a escritura, não, isso é coisa, você falsificou essa escritura, podia. Ele falou, não, vamos lá no juízo. Se alguém não quisesse que ele tomasse conta e posse da terra. Estou falando de uma forma bem resumida, simples, não dá para entrar em maiores detalhes, mas para você ter uma noção. Ele comprou a terra do tio dele. Porque o tio dele ia ser levado para a Babilônia também. A Bíblia não fala exatamente se o tio foi, mas todo mundo foi, a maioria foi. Só ficaram os pobres ali. E ele comprou a terra, 2 escrituras. Aí eu fui, mas meu pensamento, 2 escrituras, e fui trabalhar em cima disso. Porque pastor é assim, quem gosta de Bíblia, quer saber por que a escritura aberta e por que a escritura selada. Aí nisso tudo daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Eu cheguei no Apocalipse, capítulo 5, numa coisa maravilhosa, interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Aleluia? A escritura selada, ela tem um significado muito grande, uma importância muito grande. Então, meus queridos, a gente leu aqui no Apocalipse capítulo 5. Se você ler comigo o Apocalipse capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que não dá para a gente ler, você vai ver que vai cair muitas pragas na terra. Muita praga, muita gente vai morrer, o anticristo vai se revelar, o anticristo vai aparecer na terra, a besta, o falso profeta, o diabo, vai ser uma guerra terrível, quem é de Deus vai sofrer muito, vai ter um sofrimento muito grande,
Mas antes disso acontecer, a igreja de Jesus foi arrebatada para o céu. Olha, antes do capítulo 5 e 6, a igreja foi arrebatada para o céu. E na terra vai ter ainda conversão, salvação durante os 7 anos de tribulação. Mas o anticristo vai reinar na terra, vai governar durante 7 anos. Vai querer que todo mundo adore ele, aquela coisa toda, vai querer mandar em tudo. Mas aí quando a gente lê então no capítulo 5 aqui, a gente vê esse fato que aconteceu. O cordeiro, no caso, pegou o livro da mão daquele que estava sentado no trono e abriu o livro. E vieram as pragas do Apocalipse. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Olha bem, ó. Quando Deus ele vai abençoar um povo, por exemplo, ele vai tirar o povo do Egito. Dá um exemplo para você. Vai tirar o povo do Egito. Deus não chega com o exército. Deus não chega arrebentando tudo, não, igual está acontecendo aqui no Apocalipse. Deus manda mensageiros, Deus manda profetas, Deus pede que a pessoa arrependa. Tem arrependimento, Deus manda aviso. Quando o faraó do Egito vai ser punido, a gente olha lá as 10 pragas no Egito, a gente fica imaginando assim, nossa, se alguém que estuda um pouquinho fica pensando, nossa, mas por que coitado do faraó, o povo do Egito perdeu, mandou aquelas pragas, porque... Então, o povo estava escravizado no Egito, o povo de Deus estava escravizado no Egito. E o faraó não queria soltar o povo, libertar o povo da escravidão. O que Deus fez? Deus foi, por meio de Moisés, avisar o faraó: faraó, deixa o povo sair de boa. Só, se você olhar no Êxodo, se você olhar comigo aí no livro de Êxodo, no capítulo 5, se você olhar no livro do Êxodo, no capítulo 5, está escrito assim, ó, no verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Então, é claro que a gente não vai entrar em muito detalhe, mas Deus ele não chega assim, vamos dizer assim, chutando o balde, não. Ele chega primeiro, numa boa, vamos lá. Só que, mesmo ele chegando de boa aqui, vamos falar assim, nesse tempo, não era para ele chegar do jeito que ele chegou, mas nesse tempo era, olha no capítulo 6, vai um pouquinho para frente do capítulo 6. Capítulo 6, verso 1, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão, os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão, os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Então, isso aqui tem muita força, isso aqui, ó. Olha bem, Deus está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor, eu sou o proprietário, eu sou o dono. Quem manda sou eu. É isso que Deus está dizendo. Aí ele fala: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. São detalhes, irmãos. Você tem que prestar atenção. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão,
e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Se você olhar no capítulo 7, olha no capítulo 7. Verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Quero falar para você aqui que esse momento não é momento, esse momento é tempo de juízos de Deus sobre o Egito. Ah, por que Deus... Não, meu irmão, faz muito tempo que Deus está exercendo misericórdia. Deus não é assim que chega e já vai... Não, é o tempo dos juízos de Deus. Não é um tempo de julgamento já. Já foi julgado e condenado. Não tem mais como recorrer. Chegou a hora de executar a sentença. Entenda isso que eu estou dizendo. Chegou a hora de executar a sentença. O tempo... Porque Deus é longânimo, irmão. Mas tem um momento em que chega a hora de execução de juízos. É o que está acontecendo com o Faraó. Então não tem mais tempo de Faraó arrepender. Acabou. Ele teve toda a oportunidade, os outros tiveram, acabou. Tudo bem, vamos lá. Se a gente olhar em no Salmo 24, se você olhar no Salmo 24, se nós olharmos no Salmo 24, nós vamos ler assim nos primeiros versículos, Salmo 24. Salmo 24, verso 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então presta atenção, verso 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. A terra, foi Deus que fundou a terra. Deus é o Senhor da terra. Se a gente olhar no Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor, no Gênesis capítulo 1, fez o sol, a lua, as estrelas. E quando chega no verso 26, Deus diz assim, Gênesis 1, 26, Deus diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, o que Deus está falando aqui? No verso 26, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus disse para o homem que o homem deveria dominar sobre tudo. Ele entregou a terra para o homem, irmão. A terra foi dada para o homem. Foi dada para nós, amém? Aleluia? O que aconteceu? Que aqui nós temos a escritura aberta. Deus dando a terra para nós, todo mundo sabe disso. Satanás enganou a mulher, o homem desobedeceu e o homem foi expulso do jardim
E a terra passou a ser governada pelo inimigo, pelo diabo. O diabo tomou conta da terra. O mal tomou conta da terra. E os homens e nós nos tornamos escravos do diabo, escravos do pecado. Nós nos tornamos escravos do diabo, escravo do pecado. Ele deitou e rolou. E a Bíblia fala assim, Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos pecaram. E afastados estão da presença de Deus. Então todos pecaram. Não tem jeito. O diabo, a Bíblia fala lá em 1 João, lá no final da Bíblia, 1 João, olha lá no final. 1 João, capítulo 5, no verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vendo, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está debaixo de um poder maligno. O mundo está debaixo de um poder maligno. A gente olha no Evangelho de João, olha um pouquinho, volta um pouquinho no Evangelho de João, no capítulo 14. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 30, está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 30. Está escrito, Jesus, junto com os discípulos, Jesus disse assim, ó, já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Olha o que Jesus está falando aí, o diabo é o príncipe desse mundo. Ele é o que manda no mundo. O mundo está debaixo de um poder maligno, o diabo é o príncipe desse mundo. Se a gente olhar em Lucas, no capítulo 4, eu estou falando devagar, eu sei que irmãos já conhecem, mas tem outras pessoas que não conhecem, é bom para poder entender a palavra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, em Lucas capítulo 4, Jesus foi tentado durante 40 dias. Lucas capítulo 4, verso 3, disse o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, eu te darei toda a autoridade e a glória desses reinos, pois a mim foram entregues e posso dá-los a quem eu quiser. Olha o que o diabo falou para Jesus. Ele está dizendo que ele mostrou os reinos do mundo para Jesus e falou para Jesus, ó, tudo isso te darei toda a autoridade, a glória desses reinos, pois a mim me foram entregues. Isso não é verdade, não foi entregue para ele. Não foi entregue para ele, Deus entregou para o homem. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, foi entregue para o homem, não foi entregue para o diabo. Então tem alguma coisa errada aqui, irmãos. Tem alguma coisa errada. Deus entregou para o homem, o diabo disse que entregou para ele, mas Deus não entregou para ele. Não está escrito isso na Bíblia. Se tivesse, a gente ia falar, não, é do diabo mesmo. Mas não é. Tem alguma coisa errada aqui. Tudo bem, vamos lá. Só que Deus é maravilhoso. Ele coloca leis no Antigo Testamento. E a Bíblia fala aqui, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, que as leis eram sombra da realidade. A realidade é Cristo, é Jesus. Mas que as leis, as coisas lá, elas eram uma sombra das coisas futuras. E, por exemplo, a gente lê em Levítico, capítulo... Vamos lá em Levítico para você ver. Quando alguém fosse comprar uma terra, vamos supor que você tem uma terra e você não está dando conta daquela terra, você está ficando pobre. Aí você precisa de um dinheirinho, de um dinheiro. Você não pode
Você não pode vender a terra para alguém para sempre. A terra não pode ser entregue e vendida para alguém para sempre. Essa terra chega no momento que ela precisa ser devolvida para o antigo dono. Então tinha duas coisas pelo menos. Tinha o ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? A cada 49 anos, no 50º ano, então passando 7 anos sabáticos, no 50º ano, 50 anos, era o ano do jubileu em que a terra era devolvida para os seus antigos donos. Então tinha isso, essa questão do jubileu. Mas vamos supor, antes de chegar o jubileu, você vendeu a terra para alguém. Então se você vendesse a terra para alguém, você ia vender a terra para alguém baseado no número de anos que falta para o ano do jubileu. Porque a terra que você vendeu para o fulano lá, no ano do jubileu, ele tem que devolver para você. Então você vai vender, falta 10 anos para o jubileu. Aí você fala, então 10 anos de colheita, eu vou vender para você por tanto. Aí negocia, o cara sabe que ele vai ter que chegar no jubileu e devolver a terra para você, que faz parte da lei. Ou também você poderia ter um parente que pudesse resgatar a terra para você antes do jubileu. Um parente que quisesse resgatar a terra. Você vendeu a terra para o fulano e porque você estava pobre. Aí o fulano está desfrutando da terra, mas um parente seu que é rico chegou e falou, vou resgatar essa terra para você. E ele podia chegar lá e comprar a terra para você de volta, porque ele é seu parente. E ele podia fazer isso. Então, por exemplo, em Levítico capítulo 25, Levítico 25, eu não vou demorar muito assim para vocês para não confundir, só para dar aquela pincelada para você poder entender o que a gente quer que os irmãos entendam nessa noite. Levítico 25, no verso 23. Levítico 25, verso 23. Olha o que Deus diz. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. Amém, aleluia. E vós estáis comigo como estrangeiro e peregrino. Portanto, em toda a terra em que tiverdes propriedade, dareis resgate à terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Amém, aleluia? Aí está bem claro aí. Você lembra lá de Ruth e Noemi? Ruth e Noemi, a Noemi ela foi embora da terra dela, de Israel, deixou a terra dela vendida para alguém lá, foi embora porque estava pobre. Depois de uns anos voltou, mas ela não podia desfrutar da terra dela porque estava vendida. Tinha que esperar o ano do jubileu ainda. Aí alguém, Boaz, chegou lá e resgatou a terra para ela, entregou a terra para ela. O que Boaz fez? Boaz fez porque ela é o parente chegado. Ninguém obrigou, ele foi porque ele quis. Ele poderia igual, ele ofereceu primeiro para o outro parente lá, o outro parente não quis. Mas ele quis, foi lá e resgatou a terra para Noemi. Amém, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, todos os homens são escravos do pecado. E o diabo é o que manda. Aí, bem devagar para você entender. Quando a gente fala assim, Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória. Você tem que entender que Ele é digno mesmo. E que ninguém podia tomar o livro da mão direita daquele que estava sentado. Ninguém podia. Jesus podia. Por que Jesus podia? Olha bem por quê. Primeiro, tudo indica, nos estudos que a gente observou por aí, tudo indica que o livro, eu não estou afirmando 100%, mas na maior parte dos estudos, tudo indica que o livro que está na mão daquele que está sentado lá é um testamento da terra. Tudo indica que é um testamento da terra, que é uma escritura da terra. Tipo uma escritura da terra. Você vai entender por que eu estou falando isso. Tudo indica que aquele livro é um testamento, é uma escritura da terra. É uma escritura selada. Lembra que eu falei da escritura aberta e da escritura selada? E a escritura selada, ela é aberta diante do juiz. E o juiz, quando a pessoa não quer sair da terra, naquele livro está escrito os juízos e a força que o juiz vai exercer sobre o cara que não quer sair daquela terra. Mas acontece que realmente ninguém pode abrir o livro. Ninguém pode abrir o livro. Porque ninguém é digno. É verdade, ninguém é digno. Porque todo mundo é escravo.
E quem manda é o diabo. Todo mundo tá em dívida. Não tem condição. Só que, olha bem o que a Bíblia fala, ó. Olha o que Jesus fez, ó. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se tornou o nosso parente. Como homem, ele se tornou o nosso parente. E ele foi tentado em tudo e não caiu na tentação. Então ele venceu o pecado. E Jesus vai pagar a conta, a dívida do homem. Olha o que Jesus está fazendo, ó. Olha o que Jesus está fazendo, irmão. Não é uma coisinha simples. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, olha o que está escrito lá. Para você ir com calma e entendendo. Colossenses capítulo 2, verso 14. Olha o que Jesus vai fazer. Está na mão, sim ou não? Colossenses 2,14, olha aí, ó. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, lá no tribunal, lá em cima. Havia uma dívida nossa lá em cima, lá diante de Deus lá. Aí ele riscou essa dívida, o qual nos era contrário. Essa dívida saiu da nossa conta, porque Jesus cravou ela na cruz. Então pensa bem, ó. Jesus pagou a conta. Jesus pagou a nossa conta. Era uma conta alta, ele pagou a conta. O pecado era impagável, humanamente falando, mas ele pagou a conta. E aqui tem um ponto de interrogação que eu não tenho como entrar para você, porque ninguém sabe esse mistério, pelo menos eu nunca vi ninguém falar, que é, Jesus deixou a glória dele, se fez homem, e hoje tem um homem lá em cima. Então quando fala que ele pagou eternamente por nós, ele deixou o que ele era antes para ser um homem. Isso é muito sério. Para um pouquinho e pensa, Jesus deixou de ser, entre aspas, o que ele era antes para ser o que ele é hoje, um homem. Porque ele se tornou homem aqui na terra, morreu, ressuscitou e se assentou à direita de Deus Pai. Ele é um homem lá em cima. Então, para um pouquinho e pensa o que Jesus fez. Ele deixou algo que ele era, esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem. Não foi qualquer coisa que ele fez uma coisa muito grande. E ele pagou a nossa conta. Aí, se você olhar em 1 Pedro, olha 1 Pedro um pouquinho mais para frente, em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro 1, 18 e 19, olha aí, ó. 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Olha bem o que está falando, ó, que nós fomos comprados, não foi com prata. Então, essa coisa foi feita no mundo espiritual. Esse pagamento foi feito na outra dimensão, em outro lugar. Não foi feito aqui. Ele não pagou com ouro e prata aqui. Não foi com ouro e prata. Ele pagou numa outra dimensão, ele pagou com sangue precioso. A gente não tem noção da preciosidade do sangue dele na outra dimensão. Ele pagou com o sangue dele lá. Ele comprou. Não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que foste resgatados. Ele resgatou. Sabe o que significa a palavra resgatar? É comprar de volta. Pegar de volta o que era seu. Tornar a pegar de volta. Olha que coisa, ele resgatou, ele se tornou o redentor. Ele pegou de volta o que era dele. Ele pegou de volta aquilo que estava perdido
pegou para ele de novo. Mas ele pagou um preço por isso. Jesus, quando ele morre na cruz, então ele paga. A hora que ele ressuscita, em Mateus 28, Jesus diz assim, olha bem, Mateus 28. Quando ele ressuscita, então ele foi justificado em espírito. Paulo escreve a Timóteo, Paulo fala isso. E em Mateus capítulo 28, verso 16, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Verso 18, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que Jesus falou depois da ressurreição, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade foi dada para ele como homem. Porque como Deus, ele era o Senhor antes. Entenda bem, ele já era o Senhor da terra antes do homem existir. A terra é dele, era dele antes. De Deus Todo-Poderoso, a terra era dele. Então ele não veio tomar a terra como Deus. Porque como Deus, a terra e toda a sua plenitude já é de Deus. Mas Deus deu a terra para o homem. E o homem entregou ela na mão do inimigo. Então agora Jesus como homem, ele faz essa obra. A terra, então, ele diz assim, a terra é minha. Jesus está dizendo, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus está dizendo, é para mim foi dado, para ele. Ele não disse que foi dado para nós todo o poder, é dado para ele. Vai com calma, foi dado para Jesus. Amém, aleluia? Não foi dado para nós. Você pode falar, não, foi sim, no nome dele. Espera aí, eu não estou falando no nome dele, é uma coisa, no seu nome é outra. Eu estou dizendo que é dele o negócio. É de Jesus, não é nosso. Ah, mas, não, peraí, é dele, não é nosso. Ele vai depois abrir mão e fazer a gente compartilhar, já é outra história. É outro departamento, mas o negócio é dele. Não foi você nem eu, foi ele que comprou. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que morreu por nós. Foi ele que venceu a morte, venceu o pecado. Então o poder foi dado para ele. Então quando Jesus morreu e venceu, para comigo agora aqui, pensa um pouquinho. Quando Jesus venceu, ele venceu como homem. Como homem. E a gente vai lá no Apocalipse, então a gente vê no capítulo 5 e no capítulo 6, 7 e em diante aquelas pragas que vão cair na terra. Depois que ele abre o selo daquela escritura. Por que tem que abrir o selo lá? Por que tem que abrir o selo lá e derramar aquelas pragas? Por que ele é o único que é digno? Olha, primeiro, por que tem que abrir lá? Sabe por quê? Número 1, por quê? Porque o príncipe desse mundo já foi julgado. E o príncipe, Satanás, não quer sair da terra. Não quer abrir mão daquilo que ele usurpou. Ele não quer abrir mão. Ele não reconhece legalmente que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. O capeta não reconhece. Isso é legal, mas o capeta não reconhece. Por isso que a Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não resistir, ele não foge, porque ele quer dar uma de bobo lá. Mas legalmente ele sabe que ele está errado. Mas ele é teimoso. Então Deus vai dar esse tempo todo, né? E ele não abre mão, não abre mão. Então quando Jesus ressuscita e sobe e fica à direita de Deus Pai, chegou o momento, chegou a hora. Ó, chegou a hora. Igual quando Jesus chegou em João 17. Antes de João 17, tentaram apedrejar Jesus e Jesus não foi apedrejado. Sabe por que não foi apedrejado antes? Jesus mesmo disse, ainda não é chegada a minha hora. Tentaram outra vez apedrejar Jesus escapou, foi para o lado, Jesus mesmo disse, ainda não é chegada a minha hora. Então não conseguiram.
Tentaram jogar Jesus de cima do monte, Jesus passou no meio das pessoas e foi embora. Sabe por quê? Porque ainda não era chegada a hora dele. Mas quando chega em João 17, ninguém está perto de Jesus para prender Jesus. Não tem soldado nenhum. Sabe o que Jesus fala? Pai, é chegada a hora. Então não é uma questão de pressão externa ou interna. É a hora de Deus, a hora certa. O momento certo. E Ele está no comando e no controle. Amém? Aleluia? Então o diabo é teimoso, não quer abrir mão, não quer soltar as pessoas. Escravizou as pessoas, não quer soltar. Então o que Deus fez com o faraó? Não quer soltar? Então vai vir os juízos de Deus sobre o faraó. Para que faraó liberte o povo. É preciso que, então, juízos, coisas terríveis aconteçam para o faraó falar, então vai, embora. Então Jesus subiu e se assentou à direita de Deus Pai. Aí, chegou a hora, irmão, chegou o momento. Qual o momento? De tirar o inimigo da terra. E fazer o resgate. Cumprir literalmente o resgate. De cumprir o que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18. Olha quanta coisa tem aí, não dá para falar tudo, mas só para você ter uma noção em cima do que nós estamos falando. Romanos 8, 18. Paulo escreve assim, ó: estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação, ó, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa de sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Não foi por vontade dela, ela foi sujeitada a isso. Verso 21, na esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Até a gente mesmo, irmão, fica com um negócio assim dentro da gente. Essa vida parece que não dá mais para nós. Que vida esquisita, que mundo esquisito. Que tudo... credo, eu quero estar com Deus, quero um mundo maravilhoso, glorioso. Parece que esse mundo, sabe, está tudo arrebentado, tudo perturbado. Parece que não, nós temos certeza que Deus tem coisa melhor para nós. Então a própria criação está gemendo, aguardando a expectativa assim da revelação dos filhos de Deus. Só que tem um homem lá em cima. Tem um homem lá à direita de Deus Pai. E chegou o momento de resolver a questão da terra. Chegou o momento de resolver a parada. Mas chegou o momento, aqui está o testamento, aqui está o livro, está a carta selada, que é a escritura da terra. Mas quem é digno de reivindicar o direito de abrir e executar juízo sobre aquele que está se apropriando e você está dizendo que é ilegal? Quem pode falar isso aqui? Quem pode dizer isso? Quem que pode se levantar e falar assim, não, é ilegal e tal? Quem tem essa força, quem tem esse poder de falar contra aquele que é o príncipe do mundo? Quem que pode falar isso? A Bíblia fala que a gente não toma nada na casa do valente se primeiro você não amarrar o valente. E Jesus venceu ele, amém? Aleluia. Então ele está na terra ilegalmente. Aí você vê lá, olha bem, o texto, engraçado que o texto de Apocalipse 5, se você parar um pouquinho para pensar, analisar, ele fala por si só. Porque no Apocalipse 5, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Ninguém no céu,
nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora digno, achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de ler. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Você está entendendo então o que Jesus fez? Jesus venceu. E ele não está falando que foi Deus que venceu, ele está falando que foi o homem que venceu, o homem Jesus que venceu. Ele está falando aqui, ó, o leão da tribo de Judá, aquele que está em Gênesis 49 lá, que foi profetizado, que da tribo de Judá ia sair o leão, brota da tribo de Judá, e o cetro estaria na mão dele. Então, Jesus, que é da tribo de Judá, venceu. Aí ele está falando que um homem venceu. Ninguém venceu. Não foi anjo, não foi ninguém que venceu. Mas venceu quem e o quê? Venceu na terra. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu as tentações, venceu na terra. Aí ele fala ainda, olha, no verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha bem, por que ele fala do cordeiro? É como se ele viu o cordeiro, está querendo dizer assim, ó, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro pagou o preço do pecado, ele venceu. O pecado caiu sobre ele, ele morreu por todos. Então ele aparece como um cordeiro ali, de primeira mão. E ele toma o livro da mão direita. Logo que ele tomou o livro, todos se prostraram, tendo harpa e taças, que são as orações, e cantavam um cântico. Olha o cântico, verso 9. Cantava um novo cântico, dizendo, digno, ó. Então ninguém era digno, mas por que ele é digno? Digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Por que você é digno? Porque foste morto. E com o teu sangue você comprou para Deus. Ó, você comprou, você pagou um preço. Você resgatou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você está entendendo o que Jesus fez? Jesus, como homem, ele resgatou a humanidade, comprou para Deus. Ele pagou um preço. Por isso que ele, como homem, é digno de fazer isso. Aí, meu irmão, assim, já que a gente volta aqui, quando você cai algumas pragas aí do Apocalipse na terra, quer queira ou não, se você olhar no Apocalipse capítulo 11, depois que caiu várias pragas, né, abriram 7 selos e tocaram várias trombetas, e aconteceu muita coisa na terra. Deu terremoto, o sol escureceu, caiu estrelas. Muita gente que não creu no Senhor morreu. Aí, em Apocalipse capítulo 11, olha no verso 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, olha o que diziam, olha agora, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha bem para você ver. Depois daquelas coiseiras que caiu na terra e tal, e sol e lua, e sei o quê, aí ele fala, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Então você lembra lá que Satanás queria dar o reino para Jesus? Ele queria dar o reino, mas escravizar Jesus também. Jesus não aceitou. Jesus não aceitou ser mais um na turma. Então Jesus entra por um outro caminho. E Jesus vai pagar o preço por nós. E o inquilino maldoso não quer sair, né? O inquilino, entre aspas, não quer sair, não quer abrir mão. Então cai as pragas do Apocalipse. Aí aqui fala, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Então, os reinos do mundo, o que está querendo dizer? A terra passa a ser do Cristo. Ela já era legalmente. Mas agora aqui, ela está sendo experimentalmente, na prática. Por quê? Porque forçando o inimigo a abandonar a terra.
Legalmente já era, ele não saiu, vai sair na marra então. Por quê? Porque rompeu a escritura que está diante do juiz para executar os juízos, como fez com o Egito, para que o povo saísse. Porque senão não sai, senão o faraó não deixa, senão o diabo não sai, senão o diabo continua. Tanto é que no Apocalipse capítulo 12, olha para você ver no Apocalipse capítulo 12, no verso 7, olha Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Amém, aleluia? Chegou a hora do poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que agora chegou a hora, não tem mais, acabou, fião. Chegou, não dá mais para você não. Amém, aleluia, glória a Deus. Não dá mais para você. Então, meu irmão, né, é uma pregação, a gente não vai entrar nos detalhes, mas assim, o que eu estou querendo mostrar para você ainda além disso? Eu quero mostrar para você que Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. Mas sabe por que também que ele é digno de toda a honra e toda a glória? Porque o negócio foi dado para ele. Para ele, para ele. Você sabe o que diz Romanos capítulo 8? Olha Romanos capítulo 8. O que diz em Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. Verso 15, 16 e 17, ó. Romanos capítulo 8, verso 15, 16 e 17. Olha, verso 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, nós logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então aquele que é de Cristo sofre aqui, mas é glorificado depois, é abençoado depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito de escravidão. Por que nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito de Cristo é o Espírito Santo que habita em nós. Então, se você olhar um pouquinho mais para cima, no verso 9, ó, no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu tenho o Espírito de Cristo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Para um pouquinho, você tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O que isso significa? Significa que, no verso 17, que se eu tenho o Espírito de Cristo, você tem o Espírito de Cristo, e Cristo é Filho, então, no verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque o Espírito de Cristo está em nós, e Cristo é Filho. Jesus é Filho de Deus. O que está em Jesus está em nós, então testifica com nós que nós somos filhos. Quem é que fez isso? Foi Jesus. Jesus disse assim, ó, convém que eu vá, se eu não for, o Espírito não vem. Porque se o Espírito vier, como se Jesus falasse assim, se o Espírito vier, vocês vão se tornar filhos.
como eu sou. É isso que Jesus está querendo dizer. E outra coisa, no verso 17, se somos filhos, logo somos herdeiros. Mas nós somos filhos, somos herdeiros. Mas por que eu sou herdeiro? Eu sou herdeiro de Deus, mas na verdade, eu sou co-herdeiro de Cristo. O herdeiro é Cristo. Quem venceu foi Cristo. Quem é digno é Cristo. O reino, nós lemos no Apocalipse, foi dado para Cristo. Mas Ele chamou eu e você para ser co-herdeiro junto com Ele. Para ser participante junto com Ele. Era só para Ele, mas Ele estendeu para nós. Co-herdeiro significa herdeiro com alguém. Quem que é o herdeiro? É Jesus. O que nós somos? Co-herdeiros. Nós herdamos junto com Ele. Mas o herdeiro é Ele. Ele é o irmão mais velho, o resgatador. Ele quis isso. No Apocalipse nós lemos lá, ninguém era digno, Ele era o único digno. Depois, os reinos do mundo se tornaram do seu Cristo. Tornaram dele. Os reinos do mundo é dele. É de Jesus. Mas sabe o que Jesus vai fazer? Lá no Apocalipse. No capítulo... No capítulo 20... No verso 6, capítulo 20, verso 6, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante os 1000 anos. É Jesus que está fazendo isso por nós, nos colocou como sacerdotes, e Ele quer que a gente reine com Ele durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos, Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Que você fique com essa palavra e que você glorifique e adore o nome do Senhor. Pois Ele é digno, sim, de toda honra e toda glória. Ele não fez isso porque eu sou bonzinho, nem porque você é bonzinho, não. Ele nos amou e fez tudo isso por nós. Era para a gente estar jogado aí às traças, lançado fora, longe, separado, mas Ele estava tudo perdido. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio pagar um preço por nós, se tornar nosso parente e chegar diante do juiz, da escritura selada, e ter direito de pegar na escritura e falar, não, a terra é minha. Pode abrir os selos aí e executar os juízos que devem ser executados, porque eu vou tomar posse dela. E quando abre lá capítulo 6, cai os selos, cai as pragas, capítulo 7, você vê lá onde nós lemos no 11. E os reinos do mundo se tornaram do Senhor Jesus, do Cristo. Porque Ele teve direito, a terra foi dada por Deus para o homem. E o homem entregou para o inimigo, mas Jesus pegou ela de volta. Amém, aleluia. E Ele quis compartilhar com a gente. Fez com que a gente se tornasse co-herdeiros. Chamou a gente para estar junto com Ele. Amém, aleluia. Vamos ficar de pé. Toda honra e toda glória ao Senhor. E nessa noite eu quero dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, Jesus quer ser o Senhor da tua vida,
e quer resgatar você das mãos do príncipe desse mundo. Jesus quer chamar você para ser herdeiro e co-herdeiro junto com ele. Jesus quer tornar o Senhor da tua vida hoje. Se você ainda está aqui conosco hoje e falou: pastor, eu nunca fiz uma oração, nunca levantei a mão para Jesus falando assim, eu sou de Jesus. Então, se você ainda nunca fez isso, aonde você está aí mesmo, não precisa sair do seu lugar não, onde você está aí mesmo, fala: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta sua mão onde você estiver, se você ainda não entregou. Eu quero entregar, amém. Temos um rapaz aqui, um senhor, amém, glória a Deus, isso mesmo. Se você ainda não entregou, fica com a mão assim, aí em cima: pastor, eu nunca entreguei, eu nunca fiz isso, quero fazer hoje. Temos ali também a Margarida, é mesmo? É, o nome dela está aqui comigo aqui. Não, está na outra lá. Amém, tem ali também a irmã, glória a Deus. Temos uma pessoa ali, temos um rapaz aqui. Tem alguém ainda: pastor, eu nunca entreguei minha vida. Nossa, eu não sabia que Jesus, misericórdia, eu quero entregar minha vida para esse Cristo aí. Eu quero que Ele me perdoe todos os meus pecados. Eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Jesus. Tem alguém que ainda não fez essa oração? Então, onde você está aí mesmo? Onde você está? Só peço que alguém chegue perto do irmão ali, alguém chegue perto dela, atrás do Joares aí, alguém chegue perto da irmã, só para estar perto ali junto. Eu vou fazer uma oração, você repete comigo aí a oração. Fala assim, ó: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai. E o Senhor Jesus, a partir de agora, mais do que nunca, é o meu Senhor. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Escreve o meu nome no livro da vida. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa a minha vida, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de todos os meus pecados. Ajuda-me, Senhor. Envia o Espírito Santo para que eu possa ser de Deus, uma pessoa de Deus, guiada pelo Teu Espírito. Desde já eu te agradeço. Desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo estende as mãos ali para a irmã e para ele ali também. Estende as mãos para ele agora. Senhor, nós oramos por esses dois queridos que optaram por fazer essa oração e essa entrega a Ti. Que o Senhor faça uma grande obra, que toda perturbação, todo mal vá embora da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda praga, maldição vá embora, em nome de Jesus. As pessoas que estão assistindo a gente também, que entregaram a vida para Cristo, sejam abençoadas também em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito do Senhor conduza e nos guie para todo sempre, até aquele grande dia em que lá não haverá mais choro, nem maldição, nem morte, mas só alegria, paz e regozijo em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, maravilha, santo é o nome do Senhor, digno de adoração, aleluia. Como cordeiro ele pagou a nossa conta, como leão ele vem para tirar na marra, amém, aleluia. Como leão ele é o nosso irmão que vem, ele é o resgatador, o vingador do sangue. Em nome de Jesus nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Não desista, minha irmã, não desista. Se Ele fez tudo isso, Romanos capítulo 8, 31, 32, fala assim: se ele não poupou o próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Então fica tranquilo, as coisas hão de acontecer. E se não acontecer, continua glorificando Ele do mesmo jeito. Ele está no trono, Ele está no controle, Ele sabe de todas as coisas.
Senhor, entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Abençoa o teu povo, Senhor, que nós possamos ficar firmes nos teus caminhos. Não recuar, não voltar atrás, mas seguir em frente, confiando no Cristo ressurreto, no Cristo Senhor, no Cristo que é digno. Nem no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém era digno, mas o nosso Cristo é digno, aleluia. O nosso Jesus é Senhor, é digno. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Que o Senhor, esse Cristo maravilhoso, continue com você e comigo nessa semana, nesse final de ano. A vitória é sua, a vitória é nossa. Caiam por terra mesmo os inimigos de Deus. Caiam por terra em nome de Jesus os inimigos de Deus. Pois os reinos deste mundo foram entregues para o Cristo, nosso Cristo. E todo inimigo tem que sair no nome de Jesus. Ele é o nosso resgatador, nosso redimidor, nosso redentor, nosso Senhor, nosso Salvador, aleluia. Santo é o nome dele, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. O Senhor disse lá para Moisés, fala para Faraó, vocês não me conheceram ainda por esse nome, me conheceram como Todo-Poderoso, mas como Senhor vocês não me conheciam ainda. Eu sou o Senhor, aleluia. Nosso Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobra diante dele. Aleluia, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Uma noite abençoada, uma semana maravilhosa, um final de ano glorioso. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão do lado, fala para ele, Jesus é o Senhor. Cumprimenta o seu irmão, fala para ele, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor.